Um abraço aí para você, internauta. Está entrando no ar a Uai TV, União, Atividade e Informação, trazendo para você muita notícia, trazendo para você informações a respeito do que acontece em Araxá, Minas Gerais, no Brasil, também no mundo. Um novo portal de comunicação é a sua nova voz dentro da nossa comunidade. A Uai TV, que já está nascendo nesse ambiente bastante conturbado que nós estamos vivendo, tanto politicamente, tanto por outras questões que estão se abatendo sobre o nosso país também. E é claro, esse ano tem eleição, tem sucessão aí do chefe do executivo, tem também as eleições proporcionais, na verdade aí os vereadores que vão disputar uma vaga na Câmara Legislativa. E é claro, nós não podemos deixar de lado as questões que envolvem a política na nossa cidade como um todo. E para falar um pouquinho sobre esse panorama que se desenvolve, que se desenrola aí na nossa cidade, o nosso primeiro convidado, que gentilmente aceitou o nosso convite, um advogado, jurista, muito atuante aqui na nossa comunidade, Dr. Robson Merola de Campos, está participando conosco aqui do nosso primeiro programa aqui na Uai TV e vai fazer uma análise de tudo isso que nós estamos vivendo politicamente, tanto no Brasil quanto também em Araxá. Dr. Merola, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Diogo, eu que agradeço, fiquei muito honrado e muito feliz quando você me passou primeiro aquela mensagem, né, e depois nós conversamos. Espero estar à altura do desafio, viu? Gostei, achei bacana, estava falando aqui a respeito do logo aqui, achei muito interessante, muito pertinente, inclusive, né? Porque o Uai é nosso, né? É nosso, é mineiro, nosso, né? é de Minas Gerais. Uma pessoa que não é de Minas Gerais, quando fala Uai, a boca fica dura, não sai. Não sai, bacana. Achei muito legal. Vamos lá, estou às suas ordens, vamos ver o que eu consigo. Bom, Merola, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite. E para nós iniciarmos, né, o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos internautas, para as pessoas que estão nos assistindo agora pela grande rede de computadores, né? Quem é Robson Merola, por favor? Tá. Eu sou advogado, militante aqui na comarca de Araxá e com também algumas comarcas vizinhas e alguns até em processo em alguns outros estados. Já trabalhei em rádio, trabalhei na Rádio Cidade. Pouca gente sabe que a minha origem é na Rádio Imbiara, apresentando um programa de música em 1984. O Diogo não era nem nascido, provavelmente. Não era mesmo. Exatamente. Mas na Rádio Cidade é que eu fiz o meu nome no jornalismo. Eu, na época, o Boni Neto, que hoje mora no Mato Grosso do Sul. Roberto de Souza. O Roberto Souza, que ainda mora aqui em Araxá, que é o Beto Carioca. O Roberto Pires, que mora no Rio Grande do Sul. E uma infinidade de outros colegas, alguns que estão lá até hoje. O Silmar está na Rádio Imbiara. O Marquinhos está na técnica da Rádio Cidade, né? Trabalhei na Rádio Cidade durante muito tempo, trabalhei em jornal também. E sou egresso do UniAraxá, com muita honra. Sou formado pela 4ª turma de Direito do UniAraxá. Vivo da advocacia, é o meu ganha-pão, que eu procuro conduzir com ética, com tranquilidade, né, procurando colaborar com a justiça para encontrar a verdade dos casos. Eu acho isso fundamental. Maravilha. Robson Merola de Campos, então, se apresentando para a gente. Bom, só deixando aqui um pequeno à parte, também tive a honra de trabalhar nos estúdios da Rádio Cidade. Sim. Né? Posso dizer que fui o último, ou locutor, ou repórter formado nos estúdios de AM. Afinal de contas, eu vivi aquele período final, aquela fase difícil de transição das faixas de AM para as faixas de FM. Quero aproveitar e deixar um abraço aqui também para o senhor Enio Braga de Araújo, que é uma grande referência que eu tenho, realmente. Bom, só uma parte. Por favor. Morro de saudade do AM. Também morro. Tem muita e não saudade. Gostei. Esse negócio de acabar com a AM e ficar só FM, não gostei. Aquele chiadinho do rádio AM, que a gente pegava à noite, de madrugada e tal, para mim era fantástico. Deixa muita saudade, na verdade. Deixa sim. Realmente. Bom, Merola, a gente sabe que você é uma pessoa bastante atuante em Araxá, seja no meio social ou no meio político, seja ali nos bastidores, né? Realmente observando, analisando os fatos, tudo que acontece politicamente, tanto em Araxá, quanto no estado, quanto também no Brasil como um todo. E eu gostaria de uma análise sua a respeito desse atual cenário político que nós vivemos no Brasil e também em Araxá. Nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro, né, que foi o nosso último presidente eleito. E esse ano também nós temos a sucessão de prefeito, temos eleições tanto para a chapa majoritária como para as proporcionais, na verdade. E realmente a gente vê um cenário, vamos dizer assim, muito diversificado, se
se desenhando, se desenrolando na nossa comunidade. Eu gostaria do seu ponto de vista, tanto como jurista, como especialista no assunto, e também a sua visão como cidadão. Tá. Vamos começar em nível nacional, então, primeiro. Vejo com muita preocupação o atual momento do Brasil. Dou exemplo, no último domingo, dia 3, não é? Dia 3 de maio, dia 3. O presidente Jair Bolsonaro participou de manifestações no plano piloto, no Congresso Nacional, e que algumas pessoas dizem que é antidemocrática porque pede intervenção militar, isso, aquilo, aquilo outro. E há muita controvérsia em relação a isso. Ele já havia participar de manifestações anteriores também. Acho que hoje há um clima de confronto no Brasil, de esquerda com direita, de quem apoia em Bolsonaro, quem é contra Bolsonaro, que é muito perigoso e que não leva ninguém a nada. Votei no Bolsonaro, conheço ele pessoalmente, estive com ele antes dele ser candidato oficial à presidência em reuniões de um grupo que eu fazia parte em Brasília, mas vejo com muita preocupação esse clima de confronto. O Brasil precisa de liderança, o Brasil precisa de responsabilidade, o Brasil precisa, acima de tudo, de patriotismo. Sei que o presidente Jair Messias Bolsonaro é pleno de boas intenções, mas acho que ele está perdendo um pouco o time de governar. O fio da meada. O fio da meada. O fio da meada. Por quê? Você me permite. Quando ele foi eleito, ele já sabia desse estado de coisas. Ele já sabia que ele governaria engessado, porque tem um Congresso que não deixa o presidente governar, se não faz a vontade do Congresso. Um Supremo aparelhado pela esquerda, que dominou a política do Brasil dos últimos 25, e a solução não é o confronto. A solução, na minha opinião, é o diálogo, a solução é mostrar que a proposta dele tem substância. E aí nós entramos na questão também da pandemia. É impossível não falar da pandemia, porque o Bolsonaro se posiciona de forma os detratores dele dizem que ele está menosprezando a doença, dizem que ele está considerando, é uma gripezinha. Eu entendo o que o presidente quer dizer, eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer que haja um equilíbrio entre o fator doença e a economia, o fator econômico. E ele tem razão, mas às vezes ele não consegue expressar. Ele tem um problema de comunicação. Ele tem um problema de comunicação. Eu disse na minha casa esses dias para trás o seguinte, nós temos 2 presidentes Bolsonaro. O presidente de gabinete, que é o cara que escolhe o time de ministros, excepcional. Ele colocou um dream team, gente competente, Paulo Guedes na economia, fulano e tal, gente muito boa. E nós temos o outro presidente que quando abre a boca... Dá problema. Dá problema. Né? Então melhor seria se ele abrisse menos a boca. Se ele fosse mais presidencial. Presidente não tem que bater boca em rede social. Presidente não tem que ficar discutindo determinadas... Para lembrar o professor João Rios, meu primeiro reitor do Unirachá, questiúnculas filigranáticas, não é papel de presidente. O presidente tem que governar e governar com seriedade. Eu, particularmente, acho que falta isso ao presidente Bolsonaro. Particularmente, eu acho. Eu considero dessa forma. Falta esse entendimento, né? E a nível de Araxá, o Merola, já trazendo aqui para dentro da nossa comunidade, nós temos o atual chefe do executivo, o prefeito Araceli de Paula, a vice-prefeita Lídia Jordão, né? Lógico, ele tem tentado também tomar algumas medidas em prol da comunidade, que não tem agradado a todos, não é verdade? Afinal de contas é impossível agradar gregos e troianos. Essa mesma análise que você fez do presidente Bolsonaro, eu queria que você trouxesse aqui para nível de Araxá sobre a quantas andam a administração local nesse ano de 2020. Tá. O Araceli é uma pessoa que tem muita história dentro de Araxá. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ser assessor de imprensa do Araceli quando ele foi prefeito nos anos 80, salvo engano, 1986, 1987, eu estive por um período lá. O Araceli é uma pessoa que tem muita visão política, mas acho que o último mandato do prefeito Araceli, que é esse mandato que se encerra esse ano, ele está deixando um pouco a desejar. E explico por que ele está deixando a desejar. O prefeito Araceli ele se distanciou da população,
não sei por qual motivo, não consigo te explicar isso, tenho pouco contato com ele, apesar de que ele inclusive foi cliente do meu escritório há alguns anos atrás, em ações em virtude do mandato dele, de crimes cometidos em redes sociais e tal, e ele me procurou e eu atendi nessas ações e fomos bem sucedidos. Mas ele parece que houve esse distanciamento. Por que eu digo isso? Veja, por exemplo, essa questão mais controversa hoje, que é a questão do viaduto, né, que está sendo construído e que é um dinheiro alto, é caro esse viaduto. Será que esse viaduto seria realmente necessário nesse atual momento? Ou será que seria mais necessário hospitais, leitos, UTI? A UTI neonatal, e inclusive estava no plano de governo dele. A UTI neonatal, se você pegar o plano de governo, o último plano de governo do prefeito Araceli de Paula, consta lá a implementação da UTI neonatal. Então, esse distanciamento do prefeito vai tirar o brilho do encerramento da carreira política dele. Porque é óbvio que ele está encerrando sua carreira política. Tenho respeito, tenho carinho e tenho admiração pelo prefeito Araceli de Paula. Mas acho que esse último mandato dele, ele fica devendo nesse sentido, dele ter se distanciado da população, dele ter perdido um pouco de contato com isso. É a minha avaliação pessoal, eventualmente ele não vai gostar dessa avaliação, mas é a avaliação que eu faço. É uma avaliação, inclusive, que eu faço como pessoa que já foi da imprensa. Né? Eu percebo isso no prefeito. É uma pessoa, o Araceli é um tocador de obras por excelência. As grandes obras que nós temos em Araxá, as grandes realizações, rodoviária nova, falar rodoviária nova, nova entre aspas, né? Gente, aos cabelos brancos, não tem jeito. A rodoviária é de 1982. Eu estou falando rodoviária nova. Parque do Cristo, avenida, a iluminação do Barreiro, e da Avenida Araxá Barreiro, e uma série de outras obras, Avenida Wilson Borges e tal, são obras dele, Mas parece que hoje a população não quer mais saber de obras grandes. A população quer o quê, Diogo? A população quer saúde. A população quer segurança pública. Nesse quesito, Araxá vai muito bem, graças a Deus, e graças, inclusive, ao trabalho que nós temos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Dr. Bertoni, lá na Secretaria de Segurança Pública. A população quer saber de educação de qualidade para as crianças. É isso que a população está querendo, é isso, de emprego. A população quer saber de emprego. Então, uma obra grande, uma obra muito dispendiosa, parece que, num primeiro momento, ela não é assim tão... dá tanto, vamos dizer assim, retorno para a população. A população não enxerga isso. Então, parece que houve esse descompasso. Tá? Pode ser que daqui a algum tempo as pessoas vão dizer, não, realmente o viaduto era importante, era fundamental e ficou bonito. Pode ser que seja, que aconteça isso. As pessoas mudam de opinião, né? Mas eu acho que houve esse distanciamento, sim. Bom, Merola, eu queria que você fizesse pra gente uma avaliação a respeito da participação de Araxá, né? Você me permite só por favor, adendo? É porque nós falamos do Brasil e nós falamos de Araxá. Vamos falar de Minas Gerais? Vamos, por favor. Temos aí o governador Romeu Zema. Que é de Araxá. Inclusive é araxaense, vamos dizer assim, numa reviravolta histórica na política mineira. E que está fazendo um trabalho fantástico. Dentro das limitações, e aí é preciso entender que ele pegou um estado arrebentado, quebrado, economicamente, uma situação terrível, e está conseguindo reerguer o Estado. E aí vem esse problema sério agora. Por quê? Fecha a economia. Eu passei na última semana, eu passei na rua Olegário Maciel por volta de 9 e pouca da manhã, não me lembro exatamente o dia, mas eu fiquei triste de ver o comércio fechado. Eu fiquei triste. Não vou nem discutir se está certo ou se está errado. Eu fiquei triste, porque eu vejo a dificuldade das pessoas de comer. Se alimentar, né? Se alimentar. E aí quando o cidadão para de comer, ele para de comprar. Se ele para de comprar, ele parou de trabalhar. Se parou tudo isso, parou de gerar imposto. E aí o estado de Minas, que estava começando a querer entrar nos eixos, assim como o Brasil, volta tudo. Né? E ainda assim o Romeu tem feito um trabalho bacana. E me chama muito a atenção, algumas comparações que têm sido feitas em relação ao desempenho dos estados em relação à doença, à pandemia. Por que os números de Minas Gerais são tão mais baixos, por exemplo, que o nosso vizinho São Paulo, nosso vizinho Rio de Janeiro, do que da Bahia, do que do Amazonas, do que do Pernambuco?
Qual que é a explicação possível para isso? A gente tem visto algumas, mas é preciso se dar o mérito que se deve dar ao governador Romeu Zema pelo trabalho que ele tem feito. Pelas atitudes que ele tomou no sentido de conter, vamos dizer assim, o avanço do vírus aqui em Minas Gerais. Sim, não só isso. Ele é uma pessoa muito autêntica. O Romeu é uma pessoa muito autêntica e até vira piada, né, nas redes sociais, vocês sabem do que eu estou falando. Mas ele é uma pessoa autêntica e isso é bacana. E ele trouxe... Há um engano aqui também quando as pessoas dizem assim, o Romeu ganhou porque ele era uma pessoa de fora, um empresário bem sucedido. Não, o Romeu tinha um trabalho já como presidente de fundação cultural, como palestrante, como pessoa antenada com o que está acontecendo na cidade, no estado e no país. Então tem gente hoje, nós vamos falar daqui um pouquinho de eleição, que acha que basta ser um empresário bem-sucedido, que já é meio caminho andado para ganhar a eleição. E cita o Romeu como exemplo. Gente, o Romeu era muito mais do que um empresário bem-sucedido. Lê do engano. É quem não conhece a história de Romeu Zema, é para que fala uma coisa dessas. Maravilha, Merola. Você trouxe aí pra gente essa análise, vamos dizer assim, desse cenário político que nós vivemos atualmente aqui em Araxá, né? E eu gostaria que você trouxesse pra gente a sua visão, talvez uma análise a respeito da participação de Araxá, seja no contexto local, né, no contexto regional e também no contexto mineiro. A gente sabe que dentro da nossa micro-região aqui, Araxá é a cidade polo. Na verdade, a cidade com, vamos dizer assim, com mais força econômica, vamos dizer assim, até mesmo financeira, em função, é claro, do agronegócio, da mineração, do próprio comércio, que é muito forte na cidade, não é verdade? O turismo, inclusive, que a gente sempre fala dele, só que a gente percebe que de alguns anos para cá, principalmente nessa questão do turismo, Araxá vem tendo aí um declínio, né, na sua participação no rol turístico, enfim. Mas, de uma forma geral, Ô Merola, como é que você analisa a participação do município no contexto regional e também no contexto a nível de Minas Gerais? Tá. Fundamental para Araxá ter o destaque que merece em termos regionais e em termos estaduais. Termos políticos sérios ocupando cargos públicos importantes, quer seja em Belo Horizonte, quer seja em Brasília. Nós tivemos o Araceli como deputado federal durante 24 anos, se eu não me engano. 6 mandatos, isso. Então, não é? Ocupou o seu espaço. Hoje, Araxá não tem um representante na Câmara Federal. Nós temos um deputado na Assembleia Legislativa, mas que, se você analisa os números da primeira eleição dele aqui em Araxá para deputado estadual, quando ele foi eleito, e depois da segunda, houve uma queda imensa. Só uma parte. Muito significativa. Só uma parte. Você não atribuiria essa queda aí no número de pessoas que votaram no deputado Bosco em função da própria Lídia Jordão ter disputado também a eleição a deputada, se candidatando como deputado estadual? Gente, não. Sinceramente, eu não vejo por esse aspecto e eu explico por quê. A eleição é isso. É disputa. É disputa. Não existe essa de, peraí, eu quero ser o candidato da cidade. Porque se você não consegue aglutinar o seu nome ao redor, a cidade ao redor do seu nome, você não vai conseguir isso, você não vai ser o candidato único. Nós tivemos aqui, aí vou me reportar há 30 e tantos anos, talvez 30 anos atrás, Juarez França, candidato pelo PT a deputado federal em Araxá. E foi até então, e durante muitos anos, o candidato mais votado, 20 mil votos. Foi o Juarez França com 20 mil votos, aproximadamente, e o candidato apoiado pelo então prefeito Araceli de Paulo, Zé Santana de Vasconcelos, candidato a deputado federal com 4 mil votos. Quer dizer, o Juarez deu uma lavada e não ganhou a eleição. Então isso não significa muita coisa. Se a Lídia não tivesse sido candidata, será que essas pessoas que votaram na Lídia teriam votado no Bosco? Não sei, tenho lá minhas dúvidas. Sinceramente, tenho lá minhas dúvidas. Né? Eu acho que esse declínio da votação dele pode estar relacionado à própria atuação dele, que não deixou as pessoas satisfeitas. Eu, por exemplo, eleitor Robson Merola de Campos, não gostei do apoio que ele deu para o governo do Fernando Pimentel. Eu não gostei. Não gostei porque nós vemos o estado que ficou o estado de Minas Gerais. A situação que ficou o estado de Minas Gerais. Então, e aqui nós estamos falando com franqueza. Sim. Nós não estamos aqui para ficar dourando a pílula. E eu estou falando como eleitor aqui agora.
Então, quer dizer, essa situação, o fato da Lídia ter sido candidata, retirou o voto dele, eventualmente sim, mas eventualmente não também. E nós não podemos chegar para os 15 mil eleitores que votaram nela, se eu não me engano, aproximadamente 15 mil que votaram nela dentro de Araxá, cada um virar e falar assim, escuta, mas se ela não tivesse sido candidata, você teria votado no Bosco? O voto é secreto. Aí o candidato tem que fazer um trabalho à altura para conquistar e angariar a confiança da população. Faltou um pouco, talvez, de efetividade do Bosco durante esses seus últimos anos na Câmara Legislativa, vamos dizer assim, para tentar talvez reverter essa situação? Ou que fez com que essa situação chegasse no nível que chegou? Olha, é sempre um conjunto de fatores, não tem só um, né? Falta efetividade, é um conjunto de fatores. Isso é político, ele vai do céu ao inferno. Mas goleiro final de campeonato. O cara pega um pênalti, pô, é herói. 3 minutos depois ele toma um frango. Aí ele aí já, entendeu? Aí então, já muda a situação. Então é um conjunto de fatores. E aí o político tem que ter essa sensibilidade, de saber interpretar esse conjunto de fatores e o anseio da população. O Tancredo dizia o seguinte, eu gostava muito do Tancredo, que era para ter sido presidente, em 85, lamentavelmente morreu antes. Ele dizia que o verdadeiro líder político, olha a sacada dele, era o cidadão que via a multidão, identificava para onde a multidão estava indo, se colocava à testa da multidão e falava assim, vem comigo. Vamos comigo. Entendeu? Não deixa de ser uma realidade. O político ele tem que saber identificar os anseios da sua comunidade. Se ele não consegue fazer isso, ele está liquidado politicamente. Bacana. Bom, Merola, você de certa forma já respondeu a minha próxima pergunta, mas eu gostaria de saber de você quais atitudes ou ações deveriam ser desenvolvidas para que seja revertido essa posição, vamos dizer assim, de Araxá no contexto Minas, né? Levando-se em consideração todas essas análises que nós fizemos aqui, principalmente na questão política, para que Araxá realmente volte a ter a sua posição de destaque como era aí alguns anos atrás. Olha só que coisa interessante. Araxá é dona de uma das maiores riquezas que o Brasil tem. Ou que o mundo tem, né? Ou que o mundo tem, o nióbio. Né? E há muita coisa que se diz por aí em relação ao nióbio, inclusive em relação a subfaturamento do nióbio, que a gente não sabe se é verdade ou não. Mas o nióbio é de uma riqueza fantástica. Nós temos um Parque do Barreiro maravilhoso. Que poderia ser melhor explorado, sim, né? Se bem que aí, faço um parênteses da questão do turismo, que você falou agora mesmo, o turismo mudou a cara nos últimos anos. Ainda quando eu era menino, era comum passear no Barreiro, nos anos 70, e ouvir pessoas falando outras línguas. A gente achava interessante, porque eu não fazia a menor ideia. Podia ser inglês, espanhol, francês, italiano, eu não sabia. Mas eu sabia que não era português. Tá? Mas esse turismo de estação de águas que o Barreiro recebia, que as pessoas passavam 15 dias, um mês fazendo tratamento de água, isso acabou. O turismo hoje, a pessoa que, por exemplo, vai para uma praia, ela ainda fica uma semana na praia. Mas vai para essas cidades do interior e tal, são 2, 3 dias. E hoje é muito mais o turismo de evento, como nós temos aqui de Carro Antigo, né? O turismo de negócios, né? São os congressos, são os simpósios, que é coisa de 2, 3 dias, mas que nós podemos recuperar sim. Nós podemos recuperar. Mas não dá para recuperar esse turismo, por exemplo, eu inclusive fiz uma publicação em rede social algum tempo atrás, com o Barreiro naquele estado lastimável de mato que está lá. O turista quer chegar num lugar e quer ver uma coisa bonita. E não é só um hotel confortável. Ele quer ver uma coisa bonita. Do jeito que está ali, não tem condição. Né? Então, nós temos muitos pequenos pontos que nós podemos fazer. A questão da representatividade política da cidade fora, né? Brasília, Belo Horizonte. 2, incrementar o nosso trabalho em relação às riquezas, tanto em relação ao nióbio, saber o que o nióbio está trazendo e de que forma está trazendo, se isso pode melhorar. E acho que nós podemos fazer um trabalho nesse sentido. A questão do turismo também pode. A questão do agronegócio também. Nós temos, por exemplo, uma empresa que deve começar a operação dela ali na saída ali da rodovia que vai para Patos de Minas, do lado esquerdo, é relacionada com agronegócio. São, salvo engano, 80 funcionários diretos, empregados diretos. Por que não outras?
Nós temos aquela lá, Mackenzie, né? Que parece que vai se instalar aqui também, não sei quantos empregados diretos. Nós temos a Bem Brasil, que se instalou já, e que nós perdemos uma outra unidade dela, porque foi parar lá na rodovia para Uberlândia, lá de Perdizes. Por que nós perdemos aquilo se já tinha uma aqui? Eu queria saber, queria entender isso. Todo mundo disputa isso a tapa. Por que nós perdemos? Qual foi o motivo? Há um motivo para isso? Às vezes até há. Mas assim, são essas questões que podem nos colocar no cenário nacional. Nomes para isso nós temos, né? Cá para nós, Romeu Zema, governador do estado, é aqui de Araxá. Mas é interessante que com a eleição do Romeu Zema, Merola, nós esperávamos um araxaense pelo menos aí assumindo a presidência da Codemig. Isso não aconteceu, né? Aí já entra naquela questão da representatividade política da cidade em Belo Horizonte. Com certeza, com certeza. E aí é um tema para você perguntar para o Romeu. Chamar ele aqui, fazer uma entrevista com ele aqui. E eu tenho certeza que ele vem. É só convidar e fazer, agendar direitinho que ele vem, por que não? É uma boa pergunta para ele. Bacana. Bom, Merola, já entrando aqui no outro assunto, ainda nessa questão política, você está vendo e vivendo junto com todos nós essa pandemia do coronavírus que está se alastrando aí pelo país. Araxá, acho que já confirmou o 7º caso, né? E esse ano nós temos eleições. Automaticamente, pleito eleitoral, automaticamente ele traz aglutinações de pessoas, que é realmente uma recomendação para que não haja aglutinações, na verdade. Em função disso, o TSE ainda não se pronunciou a respeito de um possível adiamento das eleições, até que pelo menos esse problema se estabilize. As eleições são agora no mês de outubro, né? Mas você acredita que realmente as eleições possam ser adiadas para dezembro, talvez? Olha, não sei, adiado para dezembro, não acredito não. Talvez para depois, porque dezembro com outubro está muito próximo. Vou te falar o que eu falei fora do ar e que eu já falei para outras pessoas. Se a classe que domina o país hoje, se quem manda no Brasil, chegar à conclusão de que para eles é bacana fazer esse adiamento, eles vão fazer. Não interessa coronavírus, Covid-19, pandemia, isolamento, lockdown, nada disso. Porque infelizmente nós temos uma classe política no Brasil que só olha para onde? Para o próprio umbigo. Então, essa classe política que só olha para o próprio umbigo, se ela chegar à conclusão de que é interessante adiar a eleição, fazer um mandato tampão, fazer qualquer coisa, eles vão fazer. E vão usar como desculpa a pandemia. Vão usar como desculpa a pandemia. E o que é lamentável, particularmente eu acho, em relação à pandemia, que a julgar pelos outros países, pelos vamos dizer, os picos, né, dos outros países, a forma como eles lidaram, que dentro de mais 2 meses nós já superamos isso. Né? Nós já estamos dentro de uma escala de normalidade mais tranquila, vamos dizer assim. Daqui a 2 meses, nós estamos no princípio de maio, junho. Em julho e agosto nós temos as convenções partidárias, final de julho e início de agosto, salvo engano. Né? Acho que até lá já deu tempo das coisas estabilizarem. Porque a aglomeração não é só no dia da eleição. Nós teríamos aglomeração agora também nas convenções. Né? Acho que as próximas semanas serão decisivas. Bom, então, pelo que você está colocando, tudo é uma questão de interesse. Se vai ser bom ou não para a galera de Brasília. Diogo, infelizmente a verdade é essa. Infelizmente. Bom, tá certo. Esse é o Robson Merola de Campos falando aqui com a gente sobre essas questões que estão envolvendo aqui a nossa cidade, o nosso país como um todo. Deixa eu trazer um recadinho aqui da Morena Índia Moda Feminina, uma loja bastante completa que traz para você, mulher que gosta de andar na moda, tudo o que há de mais moderno em confecções aqui na cidade. A Morena Índia fica ali na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, telefone 99103 4673. Falando também da Moça Bonita Make, um completo estúdio de maquiagem, inclusive para você, mulher também que gosta de andar na moda, você já consegue juntar uma coisa com a outra. Vai na Morena Índia e passa lá na Moça Bonita Make e faz uma super maquiagem para você ficar super moderna aí pelas ruas da cidade. Moça Bonita Make está na rua Tianica 336, na Vila São Pedro. Telefone para contato é o 99839-2188. Vamos voltar aqui então com o nosso assunto, Robson Merola.
Agora, falando ainda a respeito da política a nível local, bom, o atual governo tem tomado algumas decisões bastante controversas, apoiadas por muitos, mas reprovadas também, principalmente pela grande massa. Exemplo, a construção dos viadutos que você já nos mencionou, né? Você acredita que isso gerou um desgaste, talvez, aí da imagem do atual chefe do executivo diante da comunidade, de modo geral? Sim, é o que nós falamos agora mesmo. Se há o descompasso entre o anseio da população e as atitudes do governo, é óbvio que há esse desgaste, há essa questão. Agora, você falou muito bem, tem quem aprova, tem quem critica, tem quem não concorda. Faz parte da democracia. Bom, Merola, o racha entre Lídia Jordão e Araceli de Paula era claro e visto, na verdade, pela comunidade ainda antes desse último pleito eleitoral, né? Só que aos 45 minutos do segundo tempo ali, acabou que os dois saíram numa dobradinha. Na verdade, você acredita que talvez essa decisão, vamos dizer assim, de Lídia Jordão e Araceli de Paula saírem juntos nesse último pleito eleitoral foi uma estratégia política? Sim, com certeza. O que um bom candidato faz, um bom político faz? Ele avalia as chances que ele tem de ser eleito e de que forma são as melhores chances dele ser eleito. Acredito que os dois chegaram a um acordo, a um consenso, vamos dizer assim, de que a possibilidade de saírem juntos seria melhor, seria maior para eles se elegerem. E foi efetivamente o que aconteceu. Bom, só que depois das eleições, depois do último pleito eleitoral, o que a gente percebeu, Merola? Um distanciamento entre Araceli de Paula e Lídia Jordão. Né? Tanto que a vice-prefeita hoje nem tem um gabinete na atual cidade administrativa. Né? Como é que você vê a posição que a vice-prefeita ficou aí nesse último mandato? Isso é bem evidente que há esse distanciamento. Né? Isso não é segredo para ninguém. O gabinete da doutora Lídia é ali perto da CEMIG, ali no estacionamento do Bernardão. Né? Agora, por que isso aconteceu? Tem que perguntar para os dois. Qual é o motivo desse distanciamento deles? Não é segredo para ninguém também que a Lídia tem pretensão de ser candidata a prefeita aqui em Araxá, entre outros nomes que eu tenho certeza que você vai citar aí ainda no decorrer dessa entrevista. O que eu posso falar da Lídia é o que eu conheço dela pessoalmente. Da mesma forma que eu conheço a Araceli, já há muitos anos, inclusive conheço ele anterior à Lídia. A Lídia foi minha professora na faculdade. Em 1999 ela já me dava aula, salvo engano, aqui no Uniaraxá. E a gente tem mantido um relacionamento de amizade muito grande, com o Gaudêncio, inclusive, que é o marido dela, que é meu colega de profissão. Ele atua como advogado aqui na cidade de Araxá também. A Lídia é uma pessoa que tem um senso de humanidade muito grande, a verdade é essa. Ela é uma pessoa que se preocupa muito. Só para te contar um episódio, para você ter uma noção. Nós estamos aqui, você está me entrevistando, telefones desligados, né? Todos no silencioso e tal. Algum tempo atrás eu estava conversando com ela no gabinete dela e eu virei e disse assim, eu vou colocar meu telefone no silencioso para a gente não ser incomodado. Ela virou e disse assim, o meu eu não posso porque eu fico preocupada, porque tem a situação do não sei o que, parece que estava tendo chuva, deslizamento, alguma coisa nesse sentido, e eu fico ligada nessas coisas, eu fico preocupada com isso. A Lídia é desse jeito, eu conheço ela já há algum tempo, e esse lado humano dela é muito interessante. E sei que ela tem um desejo muito genuíno de governar a cidade de Araxá. Isso não é de hoje, né? Não é de hoje. Então, imagino que essa agora vai ser a grande oportunidade que ela tem de se candidatar a prefeito e, eventualmente, vencer essa eleição, quem sabe. Agora, resta saber também quem que vai disputar junto com ela, né? Sim, não se sabe ainda, né? Pelo menos quem seria candidato a vice, parece que não tem nada definido ainda. Bacana, Merola. Bom, nas últimas eleições nós tivemos uma renovação significativa na nossa Câmara Legislativa, inclusive vereadores que estavam lá há muitos anos, né, nesse último pleito aí para a chapa, né, não conseguiu a sua eleição e tivemos muitas caras novas aí, posso citar Rafael Rios, Fernanda Castelha, Robson Magela, o próprio Ceará da Padaria, na verdade, que foram caras novas que vieram nesse último pleito eleitoral. 2020, você acredita talvez numa nova renovação nesse quadro da Câmara Municipal? Eu acho que a renovação é sempre saudável. Sempre saudável. Porque quando você renova as cadeiras, renova as pessoas, e renovar não significa tirar todos
e colocar todas as caras novas, porque se você tira todos, há uma ruptura e é preciso ter experiência também. É preciso saber como que funciona o processo legislativo. Isso é importante. Por isso é que, por exemplo, o Araceli vai sair agora em 31 de dezembro, se houver eleição em outubro, vai haver uma equipe de transição dele para o próximo governo que vai entrar, para o próximo administrador, quer seja Lídia, Emílio, o Mauro e assim por diante, não interessa qual. Tem que haver isso, tem que haver essa transição tranquila. O eleitor tende a sempre falar em renovação. Mas existe também o eleitor fiel, o eleitor que vota em determinado candidato por uma questão de amizade, por uma questão de compromisso, por uma questão inclusive de achar que aquele candidato fez um bom trabalho e tal. É muito cedo ainda para a gente falar nessa renovação da Câmara de Vereadores. A eleição para vereador é uma eleição diferente da eleição para prefeito, até pelas próprias regras. Para prefeito, ganha o mais votado. Para vereador, ganha dentro daquele quociente eleitoral. E a eleição para vereador esse ano tem uma novidade, não tem mais coligação. E aí vai complicar mais ainda a situação dos vereadores. Então, pode ser que nós tenhamos uma renovação maior ainda, não só em virtude do desejo do eleitor, mas em virtude das novas regras eleitorais. Da própria legislação eleitoral que se modificou, né, nesses últimos tempos. Maravilha. Merola, e como é que você avalia a atuação dos nossos atuais legisladores? Olha, não quero citar nomes, tá? Mas vejo que alguns se comportam com muita seriedade, vejo que alguns se comportam de uma forma dentro especificamente do papel do vereador, que é fiscalizar e legislar, mas vejo que alguns também deixam a desejar. Isso aí não é segredo para ninguém. A gente percebe claramente que ser vereador não é fácil. Começa por aí. Ser vereador não deve ser fácil, nunca fui, não sei como é que é, mas assim, não deve ser fácil. Mas eu particularmente gostaria, de ver vereadores mais atuantes em termos, principalmente, de visão de Araxá, de visão de conjunto de cidade. Eu vejo muito vereador, às vezes, muito preocupado com questões muito pequenininhas, e que ele poderia levar isso para um contexto maior, mais amplo. Eu não quero citar nome para não cometer injustiça, nem ao elogiar e nem ao criticar, tá? Mas é um sentimento que eu tenho, um sentimento como eleitor que eu tenho.